pé, nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus, Isaías capítulo 9, profeta Isaías, capítulo 9, do 1 ao 7. Hoje nós vamos falar sobre a chegada do reino dos céus. Profeta Isaías capítulo 9. Versículo 1 até o versículo 7. Abre bem o coração, irmãos, ouvidos, não conversem, não andem. O culto está tão gostoso que nem ninguém anda. Interessante, né? Quando a presença de Deus está presente, assim, forte, aí as crianças ficam quietas, ninguém tem sede, ninguém tem vontade de conversar, porque tem que desfrutar, aproveitar cada minuto, cada segundo do culto, porque, irmãos, esse culto é único. Acabou esse culto, nunca mais ele volta. Nós teremos outros cultos, outras oportunidades, mas este é único. Ele não volta mais. Então, quando você vem aqui à casa do Senhor, aproveite para cultuar, para adorar. Essas 2 horas, se entregue, se lance, mergulhe na presença de Deus. E, irmãos, as pessoas que estão ligadas no culto, na presença de Deus, coisas maravilhosas acontecem. Aleluia. Muitas coisas começam a ser transformadas. Curas começam a ser liberadas para a tua vida. Problemas começam a ser quebrados, dissolvidos, porque a presença de Deus é real. Glória a Deus. Muita gente fica desapercebida. Quando Jesus estava lá no tanque de Betesda, ele entrou, ninguém percebeu ele. Mas ele estava lá. As pessoas estavam esperando o anjo e não viram Jesus. Aleluia. E eu digo para vocês, Jesus está aqui. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Isaías 9, 1 a 7. Glória a Deus, eu vou ler aqui. Tá com a nova, estou achando diferente, né? É a nova versão aqui, a transformadora. Pode deixar aqui mesmo, irmão, deixa eu só tomar um espaço para ler. Esse tempo de escuridão e desespero, no entanto, não durará para sempre. A terra de Zebulon e de Naftali será humilhada, mas no futuro a Galileia dos gentios, localizada junto à estrada entre o Jordão e o mar, se encherá de glória. O povo que anda na escuridão verá grande luz. Para os que vivem na terra de trevas profundas, uma luz brilhará. Tu multiplicarás a nação de Israel, e seu povo se alegrará. Eles se alegrarão diante de ti, como os camponeses se alegram na colheita, como os guerreiros ao repartir os despojos. Pois tu quebrarás o jugo de escravidão. Vai guardando essas palavras aí, irmão, pois nós vamos meditar bem nisso. Pois tu quebrarás o jugo de escravidão que os oprimia e os levantarás o fardo que lhes pesava sobre os ombros. Quebrarás a vara do opressor, como fizeste ao destruir o exército de Midian. As botas dos guerreiros e os uniformes manchados de sangue das batalhas serão queimados, servirão de lenha para o fogo. Pois um menino nos nasceu. Aleluia. Está vendo, irmãos? Por que o jugo foi quebrado? Por que os uniformes de guerra do opressor foram jogados no fogo? Porque um menino nos nasceu. Um filho nos foi dado. O governo, o reino, o domínio, o poder estará sobre os seus ombros. E ele será chamado de maravilhoso, Conselheiro, Deus poderoso, Pai da eternidade e Príncipe da paz.
Seu governo, seu reino e sua paz jamais terão fim. Reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi para todo sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará que isso aconteça. Amém. Pode sentar, meus irmãos, dando glória a Deus. Já estou sentindo aqui, irmãos, a presença do Rei. Irmãos, semana passada eu falei a respeito da queda, quando, através do pecado, Satanás ele conseguiu tirar de Adão o governo, o domínio sobre a terra. Entrou um caos, a ordem do universo foi abalada, as trevas tomaram conta. Mostrei para os irmãos o versículo de Isaías que diz que a terra, o globo terrestre, está coberto por uma névoa, um véu de trevas. Existe, irmãos, no mundo espiritual uma rede de demônios, um governo espiritual, que Paulo fala disso em Efésios 6,12, que são principados, potestades, os deuses desses séculos, dominadores deste mundo. Então, nós vemos os reis sendo governados. Temos um pouquinho da história de Daniel, quando Daniel ora e a resposta demora para chegar, porque o anjo que estava trazendo a resposta, ele ficou preso nas regiões espirituais. Demônios, principados poderosíssimos conseguiram segurar um anjo, mensageiro de Deus. Então, ele não conseguia passar, ele não conseguia furar o bloqueio de demônios. Então, a gente dá para ter uma ideia o quanto a terra está coberta por essa nuvem de demônios, e os homens sendo governados, porque fala do príncipe da Pérsia, depois ele fala do príncipe da Grécia. Então são reis dominados por espíritos satânicos, espíritos diabólicos. A terra jaz no maligno, disse 1 João 5,19, fala que a terra ela está imersa no maligno. Então este é o cenário que se encontrava a terra. Satanás ele reinava absoluto, controlava, como eu mostrei para os irmãos semana passada, tempestades, ladrões. Nós vemos no caso de Jó, o controle que o diabo tinha para matar, para enviar tempestades, até mesmo ele conseguia controlar a natureza, fazendo levantar uma tempestade e matar os 10 filhos de Jó de uma vez. Ventos para destruir plantações, povos para roubar o gado de Jó. Então, é um poder assim que a gente não consegue imaginar. Nossa mente não consegue captar o que estava acontecendo. E aí, irmãos, nós entramos nessa profecia, numa das profecias de Isaías 9, tem muitas profecias na Bíblia, de que um dia, esse poder das trevas, esse jugo opressor sobre a humanidade seria quebrado. Um dia essas trevas, elas seriam dissipadas, porque as pessoas que estavam assentadas nas sombras, nas trevas, elas iriam ver uma grande luz. E essa era a profecia. Aí a profecia diz que esse poder, o principado, o governo, o reinado, ia estar sobre os ombros desse menino, que diz que o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e todo o poder está sobre os seus ombros. Ele teria um reino eterno, um reino que jamais teria fim. E ele colocaria todos os opressores da humanidade debaixo dos seus pés. Então era isso que a humanidade aguardava, e esse era o cenário mundial.
demônios controlando as nações, controlando o mundo, até, irmãos, que a profecia ela se cumpre. Aí vamos para Lucas, capítulo 1, Lucas capítulo 1, verso 31 a 33. Isso, coloca aqui para mim, Lucas 1, 31 a 33. Olha, acompanhe comigo aqui. O anjo Gabriel, determinado dia, ele aparece a José e fala assim, ó, que a noiva dele, Maria, ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu antepassado Davi. 33. E ele reinará sobre Israel para sempre, e o seu reino jamais terá fim. Aleluia. Irmãos, quando o Gabriel ele passa com essa mensagem, e ele dá essa mensagem para José. A ordem mundial, todo o sistema espiritual do mundo ia ter uma mudança. O Rei Eterno estava chegando aqui na terra. O segundo Adão estava chegando. Só que agora ele vem como um bebê. Ele vem como um homem, submisso a seus pais, submisso ao sistema religioso, foi circuncidado, aprendeu a respeito da palavra de Deus, foi apresentado no templo. E aquela criança era a esperança da humanidade. Ainda continuando, Lucas 2, 8 a 14. Eu vou levar os versículos, irmãos. Naquela noite havia alguns pastores nos campos próximos, vigiando rebanhos de ovelhas. De repente, um anjo do Senhor, olha, irmãos, a movimentação dos anjos. Aleluia! Olha a movimentação nos céus. Glória a Deus. Quando chegou o momento do menino nascer, quando chegou o momento do menino, aleluia, se formar, aleluia, como um homem, como se tornar carne. Olha os anjos trazendo mensagens, os anjos se movimentando. Aleluia, glória a Deus. De repente, um anjo do Senhor apareceu entre eles. E o brilho da glória do Senhor os cercou. Ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhe disse: não tenham medo. Trago boas notícias que darão grande alegria a todo o povo. Trago novas de grande alegria. Até o 14. 11. Hoje começou, irmãos, a mudança. Igreja, que nós possamos entender essa mudança. Tem muita gente que não compreendeu ainda o que aconteceu. Acha que o diabo ele é um inimigo poderoso. Ele acha que é um inimigo que está ali, ó, pareado com Deus, pareado com Jesus. Irmãos, depois vocês vão ver. Aleluia, glória a Deus. Hoje em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Irmãos, essa é a nova de grande alegria. O anjo falou: eu vos trago, para os pastores lá no campo, eu vos trago novas de grande alegria. Hoje nasceu aqueles que todos esperavam. Aleluia. Ageu fala, né? O esperado das nações, o aguardado das nações. Chegou nesse dia que hoje, diz o anjo. 12. Vocês o reconhecerão por esse sinal. Encontrarão o bebê enrolado em faixas de pano, deitado numa manjedoura. Os irmãos já conhecem essa história.
assim que chegou o rei. Ele chegou para confundir. Ele não chegou num berço de ouro. Ele não chegou recebido por exércitos humanos. Ele chegou, irmãos, recebido por anjos. Aleluia. E ele veio, irmãos, nascendo numa manjedoura, um lugar onde os animais já se alimentam. Era um coxo, né, nossa linguagem aqui popular. E ele nasceu e foi colocado num coxo envolto em panos. Não tinha um edredom, não tinha ali uma manta toda bordada, toda cheia de detalhes, mas um pano. E assim o rei chegou ao mundo para nos ensinar, irmãos, que a humildade diante de Deus é muito preciosa. De repente, juntou-se ao anjo uma grande multidão do exército celestial. Olha só, irmãos, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nos mais altos céus, nas alturas, né, com a nossa tradução, e a paz na terra àqueles que Deus se agrada. Irmãos, os anjos, um coral, um exército de anjos, se juntou, se formou lá nos céus, e eles cantavam, formaram um coral, dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra. Paz na terra, boa vontade de Deus para com os homens. Deus teve boa vontade. Deus olhou para o mundo com misericórdia, esse mundo perdido, esse mundo que estava envolto em trevas, dominado por demônios, trazendo doenças, desgraças, tragédias, misérias, fome, guerras. Aí Deus teve misericórdia. E quando Jesus ele veio, irmãos, mudou de novo, eu repito aqui, mudou a ordem mundial. Jesus ele diz que o príncipe das trevas foi expulso. A semana que vem eu falo mais sobre isso. Foi expulso. Aleluia, glória a Deus. Quebrou-se o jugo. Ore ao nome do Senhor. O anjo apareceu com estas palavras ainda, Mateus 1, 18 a 23. Foi assim que nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida para se casar com José. Antes do casamento, porém, ela engravidou pelo poder do Espírito Santo. José, seu noivo, era um homem justo e resolveu romper a união em segredo, pois não queria envergonhá-la com uma separação pública. Está vendo, irmãos? Olha, só aqui um parênteses, né? Por isso que Deus viu o coração de José. José poderia muito bem, irmãos, qualquer um homem noivo, soubesse que a sua mulher estava grávida e não era dele, o que ele ia fazer, irmão? O que o homem ia fazer? E nessa época a mulher era simplesmente apedrejada. Simplesmente apedrejada, era uma vergonha para a família. Mas o que José fez? José não queria infamar. José não queria publicar o pecado da sua noiva. Entre aspas, né? Porque ela não pecou. E ele simplesmente fugiu, tomando a culpa para ele. O que a família ia pensar? O noivo aprontou e fugiu. Coitada da Maria. Então, como que ele estivesse assumindo uma culpa que não era dele. O coração de José, irmãos, é um coração justo. Então, cuidado quando a gente gosta de publicar pecado dos outros. Que a gente vê por aí, né? Não fica seguindo esses camaradas não, irmão. Sem Deus, sem misericórdia, sem temor. Pega os pecados e joga nas redes. Não dá like para esses camaradas não. Não fica atrás desses camaradas não. Longe deles. Longe deles. Eles teriam que estar lá para pregar as boas novas. Essas boas novas, é isso que eles tinham que falar, de Jesus.
de Jesus e não da igreja, e não dos pastores. Então veja, irmãos, por isso que diz que José era um homem justo. Nós, homens, se acontecer uma coisa dessa, irmãos, com um homem, é capaz de ele matar a mulher. Não precisa ninguém apedrejar. Ele mesmo apedrejava, né, Claudinei, pastor Claudinei? Ele mesmo ia apedrejar ela. Eu sou o primeiro a tirar a pedra. Como que faz um negócio desse? Muito bem, continuando aí. Enquanto ele pensava nisso, coitado de José. José não dormiu aquela noite. Enquanto ele pensava nisso, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Ela terá um filho e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará seu povo dos seus pecados. Está aqui, irmãos. O que causou, vou continuar, até o 23. O que causou toda a destruição da humanidade? O que causou toda essa mudança que os animais se tornaram ferozes, que eu comentei aqui nas semanas anteriores, que a terra começou a produzir espinhos? Não era para ser assim. Tempestades, tsunami, não era para ser assim. Nada disso existiria. Deus não criou essas coisas. Essas coisas vieram depois do caos que foi gerado pelo pecado. Então, o anjo diz que Jesus vai salvar a humanidade dos pecados, que esse é o problema da humanidade, o pecado. Lamentações de Jeremias diz: de que se queixa o homem? Queixe cada um dos seus pecados. Ela terá um filho e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará seu povo dos seus pecados. 22. Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. Vejam, a virgem ficará grávida, ela dará à luz um filho e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Aquela separação de Deus, aquela vergonha de Deus que Adão teve que se esconder entre as árvores. Adão foi expulso do paraíso. Aquele distanciamento de Deus com Jesus ia acabar, porque o próprio Deus estaria conosco. Irmãos, é a volta da presença de Deus. Deus voltou a estar entre o povo. Deus voltou àquilo que Adão presenciava na viração do dia, nas tardes, a presença de Deus, chegar ali no jardim, conversar com Adão, ter comunhão com Adão, e isso foi perdido. Agora, em Jesus, é restabelecida esta comunhão, louvado seja o nome do Senhor. E agora Deus, Emanuel, Jesus é Deus conosco, Deus está conosco, Deus está, irmãos, em nós, aleluia, entre nós. Irmãos, olha isso, é maravilhoso. Tínhamos perdido a presença de Deus, a graça de Deus, e agora tudo isso foi restabelecido. Nasceu o rei, mas o rei ainda lhe demorou 30 anos para poder começar a sua mensagem. E agora, irmãos, o reino de Deus é anunciado. Vamos agora para Mateus 3, 1 a 3. Mateus capítulo 3, verso 1 a 3. Naqueles dias, João Batista apareceu no deserto da Judéia e começou a anunciar a seguinte mensagem: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo.
O profeta Isaías se referia a João quando disse: ele é uma voz que clama no deserto, preparem o caminho para a vinda do Senhor, abram a estrada para ele. Irmãos, só um pouquinho da história para a gente entender esse versículo. Antigamente, quando os reis eles iam fazer uma visita numa cidade, no grego era chamado de parousia, era a presença do rei. Ele viajava, ele viajava com seus exércitos e ia para uma cidade visitar o seu reino. E ele ia com todo o seu exército. Então, para o rei fazer esta viagem, ele mandava os mensageiros na frente, os arautos na frente. E aí, aquelas estradas que estavam esburacadas, por onde o rei ia passar, aí eles iam, era uma equipe de trabalho que ia corrigindo as estradas. Aí as estradas cheias de buraco eles corrigiam, as estradas altas eles também acertavam, nivelavam. E era uma equipe de trabalhadores que ia na frente preparando o caminho para o rei. E aonde eles iam, eles falavam: nós estamos preparando o caminho, preparando a estrada, porque o rei vai passar por aqui, o rei vai chegar e o rei vai passar por aqui. Então era isso que eles faziam. E eles anunciavam: o rei vai passar por aqui, na visita que ele vai fazer, na parousia. E assim eles faziam: se preparem. Então, naquele caminho onde o rei ia passar, aquelas estradas, elas eram pavimentadas, elas eram cuidadas, elas eram acertadas, corrigidas. E aí, irmão, João veio como um desses trabalhadores. João era um desses arautos, que ele veio para anunciar que o rei estava chegando. Aleluia! Ele estava anunciando que o rei estava chegando. E aí, irmãos, a Bíblia fala isso, né, que os caminhos tortuosos iam se endireitar. Ele veio para isso. Então a mensagem de João, preste atenção nessa mensagem de João: arrependei-vos. O arrependimento é a maneira de entrar no reino de Deus. Precisamos nos arrepender. A mensagem, irmãos, do reino é arrependimento. Porque o grande problema da humanidade é o pecado. Nós não podemos negociar com o pecado, nós não podemos conviver com o pecado, nós não podemos viver no pecado. Porque ele é o problema. Como eu já disse e repito, o pecado é que abre a legalidade para que esses demônios entrem. Hoje de manhã aqui, na lição, né, os irmãos que estiveram aqui, irmãos, uma lição maravilhosa. E vou dizer para os irmãos, viu? Lá naquele dia final, todos os ensinos que saíram desse altar estão todos registrados. Viu? Todas as palavras que saíram daqui estão todas registradas. Todas. Quando chegar o dia da prestação de contas, e aí ninguém vai poder dizer: Senhor, isso aí eu nunca ouvi o pastor falar. Isso aí eu nunca vi. O problema, tenho falado para vocês e repito, o problema da humanidade é o pecado. O pecado é a chave que abre a porta da nossa vida, da nossa família. Hoje eu falo muito da família. As misérias, os atrasos. Por que vem? E a palavra de Deus ela não pode ser negociada. O Ney falou muito bem hoje aqui. Deus usou muito o irmão Ney hoje de manhã aqui. E já adianto para vocês, irmãos. Podendo, venham para a escola dominical. É diferente, é um outro tipo de estudo. Arrependei-vos. Era a mensagem de João. Porque é chegado o reino dos céus. João não tinha medo de apontar pecado de ninguém. Quando Herodes teve um casamento ilícito com a mulher do irmão dele, a cunhada dele, ele disse: não é lícito você ter a sua mulher. Por isso ele perdeu a cabeça. Foi decapitado, porque
Ele pregou a verdade. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E logo depois, Mateus 4,17, aparece Jesus. Qual que é a primeira palavra que ele prega? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É a mesma palavra. Jesus, depois que João foi preso, Jesus entrou em cena, saiu o arauto, entrou Jesus, o rei chegou, e o rei, a primeira palavra que o rei diz é: arrependei-vos. Arrependei-vos. O nosso problema é o pecado. O nosso problema não é nem o diabo, porque o diabo ele só sugere, ele só joga a casca de banana, a gente cai porque a gente quer, cai porque não vigia. O problema é o pecado. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Agora, irmão, já estou indo para o fim da mensagem de hoje. O rei chegou. A primeira coisa que o rei fez foi ir para o deserto. 40 dias, 40 noites de jejum. Lá ele foi tentado. Adão estava num paraíso, cheio de frutos, águas, tinha 4 braços de rio no Éden. E com toda aquela delícia, aquele lugar aprazível, maravilhoso, Adão caiu. Agora o segundo Adão vem no deserto. Não tinha água, não tinha pães, não tinha frutos. E é nesse lugar inóspito, no deserto, um lugar difícil. Marcos fala que estava cercado de feras. E ali Jesus é colocado à prova. E quando Jesus vence aquela tentação, e ele volta, aí ele começa, irmãos, o seu ministério. Mateus 4, 12 a 17. Agora, irmãos, presta bem atenção. Eu já estou indo já para o final. 4, 12 a 17. Quando Jesus soube que João havia sido preso, voltou a Galiléia. Saindo de Nazaré, mudou-se para Cafarnaum, junto ao mar da Galiléia. Lembra de Isaías 9? Região de Zebulon e Naftali. Cumpriu-se desse modo o que foi dito por meio do profeta Isaías, capítulo 9, que nós lemos. Na terra de Zebulon e Naftali, junto ao mar, além do rio Jordão, na Galiléia, onde vivem tantos gentios, o povo que vivia na escuridão viu uma grande luz, e sobre os que viviam na terra onde a morte lança sua sombra, uma luz brilhou. A partir de então, Jesus começou a anunciar sua mensagem. Olha lá. Arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. 18. Enquanto andava, 17. Agora, irmãos, olha que interessante. Quando eu leio esses versículos, eu imagino muitas pessoas assentadas nas trevas, na sombra da morte. Mendigos, alcoólatras, viciados, prostitutas. Pessoas em depressão, em miséria, dor. Doentes. Endemoniados, oprimidos. Sentados, porque não tem força para caminhar, não tem força para andar. Assentados, como mendigos na beira do caminho. Com a vida toda destruída. Sem esperança, sem luz. As trevas estavam ali.
sombras de morte sobre estas vidas, porque esse é o império das trevas. E eles ali assentados, sem força para caminhar, sem força para se levantar, sem força para viver. Eram pessoas que viviam, mas já estavam mortas. Zumbis, mortos, estão vivos, mas estão mortos, sem esperança, sem alegria, sem vida, oprimidas, em cativeiros. Eu fico imaginando, irmãos, essas pessoas presas, sentadas em gaiolas, em prisões de doenças, prisões espirituais, prisões emocionais. É o alcoólatra, é o viciado, a prostituta, as pessoas que foram abandonados pelos pais, abandonados pela vida, estão ali sentados, aprisionados em trevas. Então é isso que eu imagino quando eu leio esse versículo. Um lugar de trevas, um porão escuro. As pessoas assentadas, acorrentadas e presas, sem ver luz, sem ter vida. E assim estava a humanidade. Até esse dia, quando Jesus ele chega, e aí o texto diz que os que estavam assentados nas trevas, acorrentados, aprisionados, eles viram uma grande luz chegando. Glória a Deus. Jesus veio no porão da vida. Jesus veio àqueles que estavam escravizados pelo diabo, aqueles que estavam escravizados pelo vício, escravizados por drogas, por álcool, por tantas coisas. Aleluia, Ele é o libertador, Ele veio trazer liberdade e vida, Ele veio trazer luz, é o Rei, irmãos. Quando Ele aponta, aleluia, Ele vem passando ali no mar da Galileia, a Galileia dos gentios. Quando Ele vem passando, irmãos, a luz vem brilhando, glória a Deus. As pessoas vão olhando para Jesus e reconhecendo o Salvador, Deus conosco. Deus tinha chegado e Deus estava entre os homens outra vez. Deus estava com os homens outra vez. Deus voltou. Deus voltou a se encontrar conosco. Ainda, Lucas 4,14. Lucas 4,14 a 21. Irmãos, entendam bem essa mensagem. Eu estou falando bem devagar. Vocês entendam o que aconteceu. Nós não somos mais escravos. Nós não somos mais escravos. Ninguém precisa viver mais nessas condições, o fundo de porões amarrados, acorrentados, doentes, miseráveis, deprimidos. Não precisa mais, porque Jesus já chegou, e Ele tomou sobre si as nossas dores, todas essas dores, Ele tomou sobre si, aleluia. Nós não podíamos pagar para Deus, nós não podíamos reconciliar com Deus, mas Ele pôde, Ele pagou, Ele reconciliou, aleluia, lá na cruz,
Aleluia! Naquele momento, quando Jesus disse, está consumado, está pago, a palavra em grego está paga, aleluia, tudo está pago, a dívida está paga, aleluia, já está tudo resolvido. Jesus pegou as mãos de Deus lá no céu, Jesus pegou a nossa mão aqui na terra, e Ele juntou, glória a Deus, fez a reconciliação, louvado seja o nome do Senhor, e agora nós temos paz com Deus. E nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia, porque todo pecado, todo peso, toda maldição, toda miséria, toda dor, todo pecado, toda doença já caiu sobre ele. E nós somos livres. Somos livres. Aquela condição de escravo lá no fundo do porão, em trevas. Quando ele veio, irmãos, ele quebrou todo o cativeiro. Ele despedaçou toda a corrente. Ele despedaçou todo o cativeiro. A Bíblia diz, Paulo dizendo que ele levou cativo o cativeiro. Glória a Deus. Todo o cativeiro já foi despedaçado. Toda a porta de bronze foi esmiuçada, toda a porta de ferro foi arrebentada, as prisões foram abertas. Essa é a grande mensagem que a igreja precisa pregar. E aqueles que eram escravos, aprisionados, oprimidos, debaixo de jugo, de opressão, Ele libertou e adotou. E agora, aqueles escravos são filhos. É um salmo que diz que ele tirou do monturo e fez assentar-se com príncipes. Ele tem que ser adorado, irmãos. Tem que ser adorado. Tem que ser adorado por tudo que Ele fez por nós. Tem que ser adorado. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. A Ele o domínio, a honra, a glória para todos sempre. Aleluia. Aplauda o Senhor, louve o Senhor, aplauda. Glória a Deus. Quinze. Ele ensinava nas sinagogas. Todos o elogiavam. Quando Jesus chegou a Nazaré, presta atenção aqui. Quando Jesus chegou a Nazaré, cidade da sua infância, foi à sinagoga no sábado, como de costume, e se levantou para ler as Escrituras. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías, e ele o abriu e encontrou o lugar onde estava escrito Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para pregar o evangelho aos pobres. Evangelho é boas notícias. Eu vim trazer boas novas para os pobres. E não é só pobre financeiro. Tem gente rica, irmão, que não dorme. Tem gente que tem dinheiro, mas tem que tomar 1 litro de remédio para poder dormir. É um pobre. O homem sem Deus é um réu. O homem sem Deus não é nada. O Espírito do Senhor é sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos.
Ninguém precisa viver em cativeiro. Ninguém precisa viver preso. Os cativos serão soltos. Os cegos vão ver. Os oprimidos serão libertos. Que é chegado o tempo do favor do Senhor. O ano aceitável do Senhor. Eu já vou encerrar aqui. Vou pedir para vocês. Não, agora não. Já já. Não sou mais escravo do medo. Tá ligado, então? Já já, irmãos. O tempo do favor do Senhor ou o ano aceitável do Senhor. Eu vou encerrar aqui contando essa história para vocês. Escute bem. Em Israel tinha uma lei que a terra é do Senhor. Já falei isso aqui. A terra é de Deus. Depois os irmãos anotem, hein? Levítico 25 que está essa história. Depois, não precisa ler agora. Em caso os irmãos lerem com cuidado, que é um capítulo grande, mas com muitos detalhes importantes para nós. A terra é do Senhor. E Deus falou bem claro para Israel que ia colocar eles na terra de Canaã, mas a terra não seria deles. E Deus ia dar por herança para eles usarem. Mas a terra era minha, disse o Senhor. E aí quando alguém de vocês, escute bem isso. Quando alguém de vocês se empobrecer por alguma razão e tiver que vender a terra para pagar dívida, vocês não podem vender porque a terra não é de vocês. Então vocês vão poder fazer o seguinte: contem 7 semanas de anos. 49 anos. No 50º ano, vai ser o ano da liberdade. É esse aqui, ó. O ano aceitável do Senhor. Presta atenção. Presta atenção. Vocês vão ter que vender terras para pagar dívidas. E se as terras não forem suficientes para pagar as dívidas, vai ter que vender a família como escravo. E nós vemos isso, irmãos, várias vezes no Antigo Testamento. História de Eliseu, da viúva. E tinha que ser assim. Não tinha dinheiro, as terras não eram suficientes, não tinha o resgatador, o remidor. O remidor era aquele que ia lá e pagava a dívida, que era um parente mais próximo. Vemos isso no caso de Noemi. E aí vendia as terras, os filhos eram levados para trabalhar como escravos. Então vocês imaginam, irmãos, uma família que por algum motivo se empobreceu, teve que vender suas terras.
vender seus filhos, trabalhar de escravo para pagar dívida. Aí, a cada 49 anos, 7 semanas de anos, no 50º ano, cinquentenário, a Bíblia diz assim, que é o ano do jubileu. Vai passar uma trombeta em todos os termos de Israel, anunciando o ano do jubileu. Nesse ano, quando a trombeta soar, quando entrar o ano do jubileu, aquelas terras que foram negociadas para pagar dívidas, elas vão ser restituídas. Aqueles escravos que estavam pagando dívidas, eles teriam que ser libertos e voltar para suas terras, e voltar para suas vidas originais, sem dívida. Toda a dívida era cancelada, e Deus restituía tudo, e tudo começava de novo. Então, imagina, irmãos, toda vez que eu leio essa história do jubileu, eu fico imaginando uma família trabalhando lá no campo de escravo, tinha uma terra, tinha condições, agora está ali para pagar as dívidas, a família pagar. Estão ali trabalhando no campo e de repente eles ouvem o som da trombeta. Aleluia! Aquele som da trombeta, irmão, dizendo liberdade, não tem mais dívida, volta tudo, as terras têm que ser devolvidas, aleluia, as dívidas são canceladas, já está tudo resolvido, já está tudo pago, aleluia, ninguém mais deve nada para ninguém, louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, era um ano de alegria. Imagina a festa que era feita em Israel. Voltar para suas terras, voltar para suas casas libertos. Irmãos, a melhor coisa que nós temos, a coisa mais preciosa que nós temos é a liberdade. Acho que não tem bem mais precioso do que a liberdade. Quando rouba a liberdade de uma pessoa, ela está morta. Tira a dignidade. Não é só a liberdade que vai, é a dignidade e a honra. E aí quando a trombeta soava, irmãos, nos 4 cantos de Israel, depois vocês leem lá em Levítico 25, a trombeta ia soando, meu Deus, aleluia. Liberdade, dívida paga, aleluia, volta tudo, aleluia, volta, tudo novamente sem dívida, não tenho mais nada, não devo mais nada a ninguém. E é isso que Jesus está dizendo para nós. Esse ano, esse tempo, é esse tempo do jubileu, que ninguém mais precisa ficar escravo de ninguém. A dívida que era contra nós já foi paga. Paulo fala em Colossenses, a dívida que era contra nós já foi cravada na cruz. Aleluia. E Jesus, ele diz, esse é o ano aceitável. E aí, irmãos, para encerrar, verso 20, Jesus fechou o livro, devolveu ao assistente, assentou-se, todos na sinagoga olhavam atentamente. 21, então ele começou a dizer, hoje se cumpriram as escrituras que vocês acabaram de ouvir. Hoje se cumpre essa profecia. As prisões são abertas. Você está vivendo algum tipo de prisão? Você está vivendo algum tipo de cativeiro? Esse cativeiro foi aberto. Está quebrado. Está despedaçado. Aleluia, aleluia. Tem algum tipo de doença? Aleluia, ele veio curar. Ele veio libertar. Aleluia, ficamos em pé. Oh glória.
Oh, glória, 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 glória a Deus. Vocês entenderam, irmãos? Nós não somos mais escravos. Vocês entenderam que nós não precisamos mais viver debaixo de opressão de nada, de ninguém, de nada. Toda a prisão já foi despedaçada. Quero orar pela igreja agora. Em Cristo, nós somos livres. Em Cristo, nós somos curados. Em Cristo. Em Cristo. Temos a reconciliação com o Pai. Nós temos vida. Sai dessa prisão. Sai dessa prisão. Jesus está aqui. Curva sua cabeça. Feche teus olhos. Liga aí, irmão. Liga aí. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Vai despedaçando, Senhor, todo jugo. Vai despedaçando, Senhor, toda a prisão, todo o cativeiro. Oh, Espírito Santo, que ungiu a Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Dá liberdade aos cativos, Senhor. Dá liberdade aos cativos, Senhor. Aleluia. Toda doença vai embora. Toda doença sai, em nome de Jesus. Todo cativeiro seja despedaçado pelo poder do sangue de Jesus.